Guerra das Correntes, do Ciência Todo Dia. Mano, eu amo esse canal. Esse canal é incrível, velho. Com a invenção Gostaria da de... lâmpada por Ô, Thomas caralho. Com a invenção da Pausa. Eu gostaria de conhecer o Pedro Luz. Pedro Luz, mano. Porra, mano, o canal dele é muito foda. lâmpada por Eu Thomas vi a progressão desse cara. Como que o canal dele foi evoluindo com o tempo. Com a invenção da lâmpada por Thomas Edison no século XIX, as pessoas queriam ter lâmpadas nas suas casas, comércios e ruas. Mas para isso, seria necessário uma rede de transmissão de energia elétrica para atender a grandes populações. Até porque cada pessoa ter um gerador em casa seria bem inviável. Ainda é hoje 2023. Em 1882, Edison inaugurou a Pure Street Station, que foi a primeira estação de energia elétrica do mundo. Ela tinha capacidade para gerar energia elétrica suficiente para acender mais de 3.000 lâmpadas em Nova York. E ele optou por utilizar corrente contínua. Talvez isso não soe estranho para vocês até eu complementar isso com outro fato. Atualmente, na produção e transmissão de energia, nós não usamos a corrente contínua, e sim corrente alternada. E Corrente contínua se propaga mais, o não mais é? interessante é Contar, corrente alternada se propaga mais. Corrente contínua se perde facilmente, né? Porque Edison perdeu uma batalha contra outras duas pessoas, Nikola Tesla e George Westinghouse. Até onde eu sei, o Nikola Tesla não tava intencionalmente no meio da briga. Ele só foi um cara que tava no meio, tá ligado? Entre Thomas Edison e o George Westinghouse. Tá ligado? A briga foi entre esses dois cabras aqui, ó. Vou colocar aqui. Foi entre esses dois cabras safados. Mas o Nicolas, até onde eu sei, ele não tava no meio dessa treta. Ele só foi chutado Então, no meio da por que treta. Edison defendia o uso da corrente contínua? Só antes de responder isso e entrar na batalha do Edison contra Tesla, eu vou falar de outra disputa atual, a de proteção da privacidade online. E se eu te dissesse que existe uma maneira fácil de vencer NordVPN, né? Ô, caralho. um rastreamento de terceiros ou invasões de sua privacidade? Proteja sua privacidade. Toma. Por que Edison defendia o uso da corrente contínua? A resposta é que a maioria dos geradores e patentes desenvolvidos por eles usavam corrente contínua para funcionar. Então faz sentido ele usar corrente contínua. Além disso, a corrente alternada precisa de uma voltagem mais alta para ser gerada e transmitida. O que pode ser argumentado que torna ela mais perigosa do que corrente contínua. Por outro lado, Tesla e Westinghouse defendiam a corrente alternada porque ela possibilitava a distribuição de energia elétrica em longas distâncias, o que era uma grande desvantagem da corrente contínua. E esse episódio de batalha entre as ideias de Edison contra as ideias de Tesla e Westinghouse foi chamado de a Guerra das Correntes. Antes de seguir com a história, eu só preciso relembrar o que é corrente contínua e alternada. Uma corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que acontece no interior de diferentes materiais, e ela surge por causa de uma diferença de potencial. Corrente contínua é todo tipo de corrente que, quando percorrida em um circuito, não altera o seu sentido de circulação. Não importa se a corrente varia de intensidade. Para saber se ela é contínua, nós apenas levamos em conta se ela passou de positivo para negativo e vice-versa. Já a corrente alternada é aquela que altera o seu sentido de circulação dentro do circuito periodicamente. E é isso, bem simples. Agora de volta à história. Nikola Tesla chegou a trabalhar em uma das empresas do Thomas Edison, e ele inclusive tentou convencer o Edison a desenvolver um motor usando corrente alternada. Só que ele acabou desistindo da ideia poucos meses depois, e ele inclusive parou de trabalhar com o Edison. O motivo principal foram desavenças com outros funcionários da empresa. Anos depois, em maio Desavença com outros funcionários da empresa. Nada a ver com o Edson. de 1888, o Tesla apresentou ao mundo seu motor alimentado por corrente alternada, e ele era muito superior aos modelos do Edison, que usavam corrente contínua. O sucesso do Tesla chamou a atenção de George Westinghouse, que foi um empresário e engenheiro norte-americano, e ele fez fortuna no ramo de transporte ferroviário. Ele ofereceu ao Tesla ações da sua empresa, que era a Westinghouse Electric Company. Com o suporte dessa empresa, o Tesla desenvolveu transformadores, geradores e projetos de linhas de transmissão. O desenvolvimento de transformadores foi de extrema importância, porque é com eles que é possível converter uma alta tensão para uma tensão mais baixa. Lembram que eu falei agora há pouco que um argumento contra a corrente alternada é que por ela ter uma alta tensão ela pode ser considerada perigosa? É justamente o transformador que torna ela mais segura para ser instalada em casas e comércios. Toma. E isso fez o Edison começar a se sentir pressionado. A Westinghouse Electric Company chamava a atenção de investidores e empresários. Então, usando a sua influência, ele começou a dar entrevistas para jornais e revistas de todo o país, explicando as diferenças e perigos da corrente alternada, principalmente pela sua alta voltagem, que era letal em caso de contato com seres vivos. Para desacreditar ainda mais o uso da corrente alternada, em uma consultoria ao estado de Nova York, ele até propôs que a morte por eletrocução utilizasse o sistema da Mas do bagulho não, morte de um elefante. Ele até matou um elefante, se eu não me engano. Westinghouse Electric Company.
a companhia rival. E foi por causa disso que a primeira morte por eletrocução na cadeira elétrica ocorreu em 1890 e foi criada utilizando parte do sistema que o Tesla havia criado. O Edison conseguiu que o relato sobre execução com a utilização da corrente da morte fosse espalhado por todo o país. E isso criou muitos problemas para o Tesla e para os planos dele. Só que a Guerra das Correntes teve seu ápice em 1893 na Exposição Mundial de Colômbia, que aconteceu na cidade de Chicago. O evento deveria ser o primeiro totalmente iluminado por eletricidade. Tanto o Edison quanto o Tesla e o Westinghouse fizeram propostas para iluminar a exposição. Mas como o custo de geração de eletricidade usando corrente contínua era alto, a proposta do Tesla acabou vencendo. Então, em 1º de maio de 1893, na inauguração do evento, todos os espectadores aguardavam o cair da noite para ver como que seria a tão esperada iluminação com luzes artificiais, que foi prometida por todos os cartazes da Feira Mundial. E isso foi um tremendo sucesso para o Tesla e para o Westinghouse. As luzes acenderam e foi um espetáculo. Eles conseguiram provar que a tecnologia usando corrente alternada podia ser utilizada em grande escala e que ela era mais barata e muito mais avançada do que o sistema do Edison. O Edison perdeu a guerra das correntes, mas eu acho importante lembrar que ele ainda é Thomas Edison. Ele pode até ter perdido essa disputa, mas ele continua na história como um inventor e empresário, além de um visionário. E mais um ponto que eu preciso deixar Sim, só foi meio chatão. A corrente contínua continua sendo utilizada. Ela só perdeu a disputa para produção e transmissão de energia elétrica. Existem diversas aplicações para corrente contínua, como por exemplo, carregamento de baterias, controle de acionamentos na indústria e aplicações automotivas. Outro ponto é que atualmente o uso de corrente contínua para transmissão de energia elétrica vem aumentando, principalmente porque painéis solares produzem energia elétrica contínua. Além disso, a tecnologia evoluiu muito, permitindo diminuir um pouco a diferença entre o custo de produzir corrente contínua e corrente alternada. Mas eu gosto muito como esse vídeo é uma prova de que algo que nós usamos todos os dias não foi decidido por acaso. Envolveu muito esforço e até algumas tentativas de manchar a reputação dos oponentes. Algumas bem-sucedidas. Mas e aí, pra qual dos dois lados vocês estavam torcendo? Pra nenhum dos dois, pra falar a verdade. Muito obrigado e até a próxima. Pra nenhum dos dois é verdade. Eu só acho o Thomas Edison um pouco mais cuzão do que os outros. Eu não sei. Tem boatos que o Nicholas também não era lá flor que se cheire, tá ligado? Mas eu não sei. Aí eu não sei. Tô mais analisando o mérito técnico do que o mérito pessoal. Enfim, Thomas tomou.